Neste vídeo, vamos começar a discutir uma classe de problemas indecidíveis. Para isso, vamos definir o conceito de propriedade trivial. Uma propriedade P de linguagens recursivamente enumeráveis é trivial se essa propriedade for satisfeita por toda linguagem recursivamente enumerável ou por nenhuma. Então, todo problema do tipo determinar para uma máquina de Turing M se a linguagem reconhecida por aquela linguagem M satisfaz a propriedade P, em que P é não trivial, é indecidível. Em outras palavras, para esse problema de decisão ser decidível, essa linguagem, o conjunto das representações de máquinas de Turing tal que a linguagem reconhecida por a máquina de Turing satisfaz a propriedade P deveria ser recursiva. Então vamos começar a entender alguns exemplos de propriedades não triviais. Então, recapitulando, uma propriedade é dita ser trivial se for satisfeita por toda a linguagem recursivamente enumerável ou por nenhuma. Então, a propriedade lambda pertencer à linguagem reconhecida por uma máquina de Turing é trivial ou não? Claramente, não é trivial, pois existem linguagens que possuem lambda na sua linguagem e outras linguagens onde lambda não faz parte. Então, um exemplo, a NBN, onde n é maior ou igual a zero, lambda faz parte. Agora, a linguagem ANBN, onde n é maior do que 1. Nesse cenário, lambda não faz parte. Então, com isso, nós mostramos que essa propriedade não é trivial. Portanto, esse problema não é decidível, conforme nós vimos no slide anterior. Então, temos outros problemas de decisão com propriedades não triviais, como, por exemplo, determinar se a linguagem gerada por uma máquina, reconhecida por uma máquina de Turing M, contém alguma palavra. Em outras palavras, se aquela linguagem é diferente de vazio. Nós sabemos que tem linguagens que são iguais a vazio e tem outras linguagens que são diferentes de vazio. Verificar se LGM contém todas as palavras em sigma estrela. Mais uma vez, não trivial. Há linguagens que contêm todas as palavras em sigma estrela e outras que não têm. Determinar se a linguagem é finita. Há linguagens que são finitas, outras não são. Portanto, não trivial. Determinar se L é regular. Mais uma vez, há linguagens recursivamente numeráveis que são regulares, enquanto outras não. Por fim, determinar se a linguagem GM satisfaz a propriedade P, que é contém palavra começada com zero. Nós sabemos que há linguagens que satisfazem, enquanto outras não. Então, essa proposição ela é genérica o suficiente para criar uma classe de problemas indecidíveis. Antes, vamos provar uma afirmação anterior, que é determinar se uma linguagem reconhecida por uma máquina arbitrária M é diferente de vazia. Nós sabemos que se trata de uma propriedade trivial, pois há linguagens que a máquina de Turing, cuja linguagem é diferente de vazio, enquanto outras não. Então, por isso, é uma propriedade trivial e nós sabemos ser indecidível esse problema. Então, como provar, sem recorrer a esse artifício, que essa linguagem, esse problema de decisão, ele é indecidível? Então, vamos reduzir o problema da parada para ele. Então, nós sabemos já que precisamos criar uma máquina redutora que vai produzir uma instância desse problema de decisão a partir de uma instância do problema da parada, que é o problema que nós vamos utilizar para provar. Então, como que nós vamos fazer? Por contradição, nós vamos supor que esse problema de decisão ele é decidível. Então, vai existir uma máquina de Turing que decide aquele problema de decisão, aquela linguagem. Então, sabemos que essa máquina decisora vai receber apenas a representação de uma máquina de Turing. Então, nós devemos construir uma representação de uma máquina de Turing a partir
de uma instância do problema da parada, que recebe uma representação de uma máquina de Turing em uma palavra. Então vamos começar a pensar. A nossa máquina decisora, ela sabe determinar se a linguagem reconhecida por uma máquina de Turing é ou não diferente de vazio. Então vamos entender como utilizar isso juntamente com o problema da parada a nosso favor. A nossa máquina M', que nós vamos gerar pela máquina redutora, ela vai ter os seguintes passos. A entrada que estiver, essa máquina M', ela vai apagar. Então, em outras palavras, ela está desconsiderando a entrada que foi dada. E a máquina M', ela vai escrever quem? W, que é a palavra que foi recebida como parâmetro na representação do problema da parada. E então a máquina M' volta o cabeçote da fita para o início. E então M' mais uma vez vai se comportar como M. Em outras palavras, M' ela vai executar M com a palavra W. Então, vamos começar a pensar. Suponha que a máquina decisora, ao receber a representação dessa máquina M', diga justamente que a linguagem de M' é diferente de vazio. Então, vamos começar a pensar. Quando é que a máquina M' vai aceitar uma palavra? Vamos pensar. Então, suponha que eu dei a palavra a A. A máquina M', ela apagou aquela entrada. Ela desconsiderou. Mas o que foi dado para ela como entrada foi a palavra a. E nós vamos olhar para a saída dessa máquina M'. Então, a máquina M', ela apagou a entrada a, escreveu a palavra que foi dada como instância do problema da parada, voltou o cabeçote e se comportou como M. Então, observe que a máquina M', ela vai parar com a entrada a apenas se a máquina M parar com a entrada W. Então veja que interessante como nós utilizamos o problema da parada a nosso favor. Bem, foi o resultado para a palavra AA. E se for BB? E se for CC? Ou seja, se for qualquer palavra. Então o destino vai ser selado se a máquina M parar com W. Então suponha que a máquina M pare com W, nós temos o quê? Temos que a máquina M', no final do dia, para qualquer entrada, ela vai parar, pois justamente M, nós supomos que M para com W. Então, a linguagem reconhecida no fundo por M' é sigma estrela. Agora, observe o cenário onde M não para com W. Então, para qualquer entrada que a máquina M' receber, a máquina M' não vai parar. Então, em outras palavras, a linguagem reconhecida pela máquina M' é igual a vazio. Então, com isso, nós estamos supondo que existe essa máquina decisora capaz de determinar se a linguagem reconhecida por uma máquina M é diferente de vazio. Então, com isso, com base na nossa redução, nós temos que M ela para com a entrada W se e somente se M' para com alguma entrada. Então, com isso, nós finalizamos essa redução. Mas veja que, por se tratar de uma propriedade não trivial, nós sabemos que se trata de um problema indecidível. Bem, essa propriedade ela vai ser utilizada e formalizada no Teorema de Rice. Então, o Teorema de Rice nos diz que se P é uma propriedade não trivial de linguagens recursivamente enumeráveis, então a linguagem que contém as palavras, as representações de máquinas de Turing, tal que a linguagem reconhecida por aquela máquina de Turing satisfaz uma propriedade P, lembrando que essa é uma propriedade não trivial de linguagens recursivamente numeráveis, não é recursiva. Então, eu não vou, como nós estamos em um curso de graduação, eu não vou apresentar a prova do teorema.
O caso 1 é extremamente fácil, mas o caso 2 ele começa a se tornar um pouco complicado. Então, muito mais importante do que você entender a prova é você saber utilizar o teorema de Rice. Então, aqui começa o caso 2. E, voltando para o teorema de Rice, veja que P é uma propriedade não trivial de linguagens recursivamente enumeráveis. Então, para você utilizar o teorema de Rice, o primeiro passo é você mostrar que aquela linguagem que está sendo considerada é uma linguagem recursivamente enumerável. E aí, mostrando que é recursivamente enumerável, você vai mostrar que aquela propriedade não é trivial e então utilizar o teorema de Rice a seu favor, como nós vimos anteriormente. No próximo vídeo, nós vamos conhecer o problema de correspondência de Post, pois ele será extremamente útil para provar que alguns problemas são indecidíveis no contexto de gramáticas livres de contexto. Muito obrigado.